desculpa, porque até eu ia perguntar ao Firefox, qual a diferença de Firefox e Mozilla? É o mesmo. Eles são os mesmos. É o mesmo, é Mozilla Firefox. Ok. Para acessar, por exemplo, alguns links do Tribunal de Justiça, por exemplo, eles pedem o Mozilla, não é que é específico, mas, digamos, é mais voltado para essa área. Ele atende melhor do que o Chrome, entendeu? Então, assim, se você tiver algum problema no Chrome, você pode acionar outro navegador, como o Firefox, o Mozilla Firefox. E você, se eu entendi, se eu quero ver algum processo, tal, pelo Firefox, vai me trazer mais informações, aí vai me trazer mais resultados? Não, o Chrome também traz resultados, ele funciona bem. É que para você usar uns links do tribunal, por exemplo, federal, principalmente quando eu tenho que acessar ou peticionar ou consultar processo, eu preciso fazer pelo Firefox, porque só abre pelo. Isso, ele tem um funcionamento melhor. No Chrome ele não funciona. Agora, quando é o Tribunal da Justiça de São Paulo, aí ele funciona bem. Então, para certos casos, né? Então, porque isso foi há muitos anos atrás e aí eu não tinha conseguido mesmo abrir, né? Na época, acho que não era nem Chrome, acho que era o Ezinho, né? O símbolo E, né? Da Internet Explorer, né? Isso. Aí eu consegui pelo Mozilla. E aí, por isso que eu deixei. Mas depois que eu peguei mais esse Google Chrome, eu tenho feito tudo pelo Google Chrome. Aí a minha dúvida é, será que o Google Chrome melhorou, como é que é, upgrade? Expandiu, né, tal, então talvez eu não precise, mas não, né, então dependendo do que, ele abre só pelo Mozilla, né, tá. Então, eu prefiro o Chrome, eu uso para todas as minhas consultas. Agora, nesse caso específico de processo, principalmente da federal, eu tenho que usar o Firefox. Ok, obrigada. Apesar que eu acho que eu não vou nem poder acessar, porque se você acessa o processo é porque você é advogada, né? Aí tem que ter um código, né? Tem certificado digital. Aí só certos processos só abrem se você digita, né, teu código, né, porque tem a senha registrado, né? Bem, então eu não sou, então acho que talvez não precisem mesmo. Mas tá lá, por enquanto não está ocupando espaço, ainda tem o espaço, mas eu tenho o espaço, aí eu deleto, eu tiro, eu desinstalo, não deletar, né? Nunca deletar, é desinstalar. Isso. Tá certo. Obrigada. Obrigada, José. Obrigada. Esqueci seu nome, desculpa. José e o meu é Beth. Beth, ok. Obrigada, José e Beth, né? Rocama. Isso. Obrigada. Estou aprendendo. Eu vou ficar aqui para o segundo módulo, tá? Para tentar absorver mais aí. Tudo bem, fiquem à vontade. Até para engajar, sabe? Porque o meu computador aqui está tudo em inglês. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa, aí eu não sei qual é o termo em português. E às vezes vendo os slides, né, em português, aí eu consigo ajudar. Por gentileza, quando eu abro o notebook, eu vou ver qualquer outra coisa, à direita do notebook fica aparecendo várias mensagens. Eu creio que seja mensagem do e-mail, etc. Como é que eu faço para tirar essa chegada de mensagem? Eu não quero ver aqui na tela. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho. Alguém sabe? Alguém poderia ajudar? Oi, bom dia. São as mensagens do Meet? Não
Isso, são mensagens assim, por exemplo, eu vou abrir para fazer, vou abrir o site do INSS. Estou lá abrindo, seja qualquer site, porque eu uso muito o INSS. Aí à direita fica aparecendo as mensagens, eu acho que são mensagens do e-mail, porque eu não abro ali na hora. Depois é que eu vou ver o meu e-mail, tá? Então não memorizo as mensagens. Será que eu posso interferir? Por favor. Talvez o que você está abrindo, você não está no tamanho total. Quem que estava perguntando? Neude? Não, eu estou com a tela total, sim, do notebook está aberto, total. Eu estou no meu site, lá, que eu estou procurando. Mas o INSS, o que você está buscando, às vezes veio com a tela menor. Não, Aí, ele fica na tela normal. Ele está na tela... Você já expandiu, né? Você Já expandi, então. Aí aparece assim, vai aparecendo uns, eu vou apagando, vou deletando, né, que tem um xizinho para apagar, né, deletando. Vou fechando e vai aparecendo. Tem hora que eu até abre umas outras janelas. E depois no INSS ainda tem e-mails? Assim, a tela todinha do INSS está lá. Só aí quando se abre outras janelas, lógico que vai sair do INSS, né? Porque à medida que você vai abrindo janelas, vai tapando os outros que estão atrás. Nilde, eu encontrei. Eu acho que você está falando daquelas notificações, por exemplo, de e-mail ou de uma notícia. Exato, Seu navegador é o Windows, certo? Isso. Lá embaixo tem uma barrinha de busca, não tem? No canto inferior esquerdo? Bom, eu não sei. Como é que ele aparece no notebook? No notebook lá embaixo, sabe aquela barrinha onde tem Chrome, documentos? Sei. Então, do lado esquerdo, tem uma barrinha de busca, uma lupa? Não tem, não. Tem assim, deixa eu ver. Não, porque aqui embaixo não tem. Depende do Windows, né, que ela está utilizando. Tá, pode ser, então. Depois, se puder tirar um print, uma fotinha. Tem como, espera um pouquinho só, tem como eu, no meu computador, no meu celular agora, colocar a câmera para vocês verem? Tem. Dá para compartilhar a tela, eu acho, não dá? Provavelmente ela deve estar usando o Windows 11. O Windows 11, ele tem a janelinha do Windows. Deixa eu ver se ela clicar em cima, vai aparecer a lupa para pesquisar. Exato. Depois eu vou tirar um print, porque o meu também é o Windows 11, aí eu consigo melhor orientar, sabe? A gente mostra para você. Eu tô vendo agora aqui você conseguiu mostrar. Mas depois a gente tenta te ajudar a configurar. É porque ele aparece assim, porque ele já tá configurado assim. Para sempre te alertar, né? Dos avisos, dos e-mails. Exato, Mas aí precisa reconfigurar ele, tá bom? Aí seria outro passo a passo que a gente pode passar depois para você, tá bom? Não, para todos os alunos, tá bom? Aí seria para E vocês estão para o Windows 11, para quem instalou o Windows 11, que está aparecendo isso? Ou não? O meu Windows também, ele sempre notifica o que eu tô fazendo. É porque ele tá conectado com o e-mail, né? Quando a gente já comprou ele, tem que fazer toda a parte de cadastrar qual é o seu e-mail. Ele conecta. Tá configurado assim, né? Isso. E aí, tudo que chegar no e-mail, você recebe. E aí, às vezes, é chatinho mesmo. Aproveitando, eu gostaria de saber se podemos definir qual a diferença entre notebook e laptop. O pessoal às vezes fala notebook, porque para mim era só tamanho, né? O notebook é maior do que o laptop, mas eu não sei se tem outra definição. Tem diferença porque o laptop, ele sempre vai buscar ser um pouco mais fino, então o processador dele e até conexões que você vai ver, por exemplo, um notebook que eu tenho de um tempo atrás, ele tinha como colocar CD, não sei se algumas pessoas tiveram esse notebook, mas hoje em dia o laptop, ele não tem esse objetivo de você ter essa entrada de CD, ele vai procurar ser mais fino. Cima e aí ele enfiou a cabeça dele no meu rosto.
Opa, Sheila, eu vou desligar aqui o seu microfone, foi sem querer. Eu vou permitindo o pessoal chegar. E então, tem essa diferença. É o tamanho, é a finura. E isso tudo também vai mudar como o processador que está dentro dele vai ser. Então, às vezes, um notebook que realmente você consegue fazer edição de vídeo, consegue fazer edição de imagem para quem trabalha com alguns programas mais pesados, é melhor ter um notebook. Porque ele Então, vai a gente fala conseguir. que notebook é o grande, né? Um pouquinho maior, né? E laptop é o pequeno. O que for É mais pequeno fino. é laptop. Isso. Mas tem hoje em dia, com a tecnologia se desenvolveu, tem muitos laptops que têm ótimos processadores, que conseguem. Só que eles são caríssimos. Que Sim, sim. conseguem fazer o mesmo que um notebook, só que às vezes eles não vão ter entradas. E isso é algo que é difícil. Por exemplo, a entrada para a rede de internet, aquele que é de cabo, sabe? Porque aí você não precisa. Vai que o Wi-Fi caiu, você não precisa tirar. Ele já está conectado. Então, às vezes, não tem essas entradas. Mas depois a gente traz o dos notebooks, que eu achei muito legal, que você mostrou. A gente traz um desvendando os computadores. Tá bom? Ok, obrigada. De nada. Olha, eu mandei uma foto aí no grupo para ver se depois. E agora verifiquei que além das outras coisas, aparecem as mensagens do WhatsApp. Mas pode ser para depois, se não for motivo, assunto da aula agora, depois a gente fala, tá? Obrigada. Obrigada, Neude. Da próxima a gente coloca. Obrigada por mandar, porque aí a gente também lembra, porque às vezes vai passando a semana a gente esquece também. Mas tudo isso a gente vai dar continuidade, como já deu o horário agora, 10h15 é o início da nossa aula. Para quem chegou, a gente está no módulo 2. O tema da aula de hoje vai ser desvendando o smartphone. Os monitores tiveram grande contribuição, eles ajudaram a construir todos os slides, então aquilo que a gente puder ir melhorando, a gente vai fazendo, tá bom? A gente vai mandar esse material depois por e-mail, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, a primeira vez, eu mandei o arquivo, sabe? Inteirinho. Então, às vezes, isso ocupa um espaço do seu celular. Aí, por isso, conforme vai passando as aulas, eu vou enviando uns links que ajudam a não ter que baixar o arquivo, mas você só acessar online, sabe? Isso não ocupa seu celular. Oi, Lúcia Mitico! Que bom que você tá aí. Bom, Muito prazer. A gente se conhece, né? De várias oficinas. essa semana deu para assistir a aula. Que bom. Então, continua aí. Agora, pode passar, Jamile. A Jamile vai estar apresentando a gente o nosso slide. Aqui vocês têm as fotinhos e os nomes dos monitores. Tem mais monitores chegando, por isso que não está o nomezinho deles lá embaixo. Mas aqui é uma prévia. Tem alguns monitores que já estão agora online aqui no Google Meet. Vocês conseguem ver o rostinho deles. E para quem perdeu na aula passada, só para mostrar para vocês, tá bom? Depois a gente manda. Tá bom. E para quem não sabia, né, a nossa oficina é coordenada pela professora Beatriz Gutierrez. Ela é da EAT USP e também já foi enfermeira, atua no HU, então talvez alguns conheçam ela de rosto mesmo, ao vivo. Então, pode passar. Oi, e a Flávia? A Flávia tá aí. Tá aqui, ó, a primeira. Ela não apareceu ainda pra gente? Tá aqui, Não vai ó. aparecer? No Google Meet. Ela tá aqui, né? Uhum. Ela não tá podendo entrar nas aulas porque ela tá lá no hospital. Ela faz parte dos cuidados paliativos junto com a professora Bia. Por isso que a prof também ainda não conseguiu participar. Mas quando elas puderem, elas vêm, tá bom? Ah, tá. Só apareceu a fotinho dela. É isso. Pode passar. Então, como tem gente chegando ainda, tá tudo sendo gravado, tá bom? Para depois a gente conseguir passar, caso a conexão fale, caso alguém ainda tenha uma consulta, como alguns já me avisaram. Aqui a gente vai tratar de desvendar o smartphone. Tem muitos conceitos, a gente não trouxe algo muito denso para não ficar pesado de lembrar, né? Mas assim que vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirando elas e vai anotando aquilo que a gente pode trazer em outras aulas, tá bom?
Bom, para iniciar, tem vários tipos de smartphone. Aqui é uma prévia para que a maioria dos smartphones é assim, mas claro, cada modelo pode ser diferente. É só para vocês terem uma melhor noção de como ele funciona e os botões, funções e recursos que ele tem, tá bom? Aqui vocês vão ver, pelo menos o meu celular é desse jeitinho como tá mostrando, mas se o seu celular for diferente, depois naquele Google Forms que a gente passar, você escreve, tá bom? A gente mais pra frente, em outros slides, a gente trouxe os outros tipos, tá bom? Mas só pra ter uma prévia aqui, o botão menor, ele serve para desligar e ligar a tela, né? Assim, eu acredito que vocês já usam ele e talvez já saibam algumas coisas que eu vou falar. Eu vou repetir algumas coisas que vocês sabem, mas talvez vocês consigam aprofundar mais um pouquinho o conhecimento de vocês sobre alguns recursos e utilidades, tá bom? Então, caso o seu celular ele ficou parado numa tela em branco, ou às vezes ficou naquele aplicativo e não, vocês estão teclando e não tá dando em nada, né? Muitas vezes o que a gente usa é o Resap, né? A gente desliga ele totalmente para que ele possa reiniciar e poder voltar a funcionar, né? Então, como a gente faz isso? A gente aqui tá mostrando. Jamile, se você puder mostrar seu cursor no desligar. Isso. Então, para desligar completamente o aparelho, nesses momentos onde ele decide parar, né, tá cansado, a gente precisa ficar segurando esse botão, que é o menorzinho, durante um tempo, até ele poder desligar totalmente. Então, ele vai fechar tudo que você já tinha aberto, não vai deixar nada ligado, porque ele tá fazendo esse reset, tá bom? Ele tem essa utilidade, mas geralmente a gente pode utilizar de outro jeito para fazer desligar totalmente, tá bom? Eu sei que tem diferença para os outros celulares. Agora, nesses outros dois botões, que aqui tá coloridinho, eu sei que na hora do celular não é exatamente assim que aparece, né? Mas ele serve o botão de volume. Vocês vão ver mais pra frente que ele tem outras utilidades também, esses botões de volume, então por isso que a gente mostra para vocês guardarem na memória. Eles servem agora para aumentar o volume, diminuir o volume numa chamada, como vocês estão ligando para alguém, enquanto estão ouvindo algum vídeo. O botão de cima serve para aumentar o volume, e para alguns celulares talvez apareça mais tipos de áudio, então vamos ficar de olho, analisando esse primeiro momento só os botões, tá bom? O botão de baixo serve para diminuir. Agora, nesse botão grandão, no meu caso eu tava mostrando esses botões, agora eu vou para o outro ladinho, onde a gente tem um botão que é maior, e aqui eu tô falando como botão para vocês saberem que ele tem um espacinho assim, mas ele não é exatamente o botão, dependendo do celular. É que depende também do modelo e do ano que vocês têm eles, né? Minha mãe tinha um botão um celular que era o primeiro Galaxy, sabe? Então era como se fosse um botão mesmo. Hoje em dia, o Xiaomi, eu acho que do iPhone também, se puderem me confirmar depois, você tem que conectar como se fosse parece um brinco para poder tirar essa parte de acesso onde está o chip e onde está o Android. Eu vou tentar mostrar para vocês verem. Deixa eu ver. Eu sei que vocês não estão me vendo, nem todo mundo, mas depois eu apresento aqui para vocês. E quem estiver me vendo vai conseguir entender o que eu tô falando. Ó, eu consigo retirar uma partezinha onde tem que conectar o chip e o seu cartão de memória. Bom, aqui a gente colocou a imagem de chips, porque os chips também evoluíram bastante com o passar do tempo. Eles antes tinham um tamanho menor, que era chamado mini chip, né? Só que hoje em dia a gente pensa que esse chip é gigante. Agora, depois, eles desenvolveram um microchip e que foi mudando para celular. Vocês veem que alguns têm essas entradas, alguns não.
E hoje em dia é mais comum você colocar o nanochip ou o microchip. Esses dois são os que mais são utilizados nos celulares e smartphones. E agora, alguém tem uma dúvida? Enquanto eu estava falando, eu estava vendo uma mãozinha levantada. Não, mas eu vi a sua pergunta aqui no chat. A Rosa perguntou: todo celular tem cartão de memória? Então, na maioria dos celulares tem sim. Depende do modelo e do ano. Por exemplo, mas alguns talvez eu tinha aquele que abria e que era digitado, né? Os botões dos números e tudo. Aquele não tem cartão de memória. Mas os de agora, eles criaram e desenvolveram as entradas do chip e do cartão de memória. Então, se você for ver o seu celular, ele vai ter essa entrada de cartão de memória, tá? Dando sequência aqui do cartão de memória, vocês estão vendo um cartão micro SD, ele se chama. Ele é um cartão grande, né? Vocês estão vendo esse primeiro, se você puder sinalizar, Jamile, isso. Ele serve para adicionar mais espaço de memória, mais espaço de armazenamento. Uma das alunas que me ligou essa semana, que foi a Dáurea, ela me perguntou justamente sobre isso. Ela ficou, Dai, eu preciso de espaço. E às vezes é assim mesmo, gente. O nosso celular, ele não consegue ter totalmente muito espaço, dependendo do ano que a gente comprou. E às vezes acaba rapidinho. Então, depois, se vocês tiverem mais dúvidas sobre cartões de memória, a gente tenta trazer algo, tá bom? De acordo com a demanda de vocês. Ou se vocês já sabem, não precisa, né? Isso, o cartão dá para você comprar, como a monitora Gabi mencionou, dá para vocês comprarem. E foi justamente isso que eu indiquei para Dáurea, que ela falou que estava cheio, e ela falou o que eu compro, quanto que eu compro, gigabytes, né? Eu sei que agora vocês podem estar com dúvida, Dai, é muita coisa. O que é esses gigabytes? Os gigabytes, eles são expressados por um número, que é o tanto de espaço que você pode pôr dentro do celular. É como algo a mais. Ele não vai estar exatamente no celular, mas sim nesse cartãozinho. Imagina que esse cartãozinho é como um pendrive também, tá bom? Agora surgiram dúvidas, eu vou fazer a ordem aqui de quem levantou a mão. Pode falar, Miriam. O meu celular anterior era exatamente como você está explicando. O atual, mas que também já tem um ano e muito, é da Motorola. A gente olha e não vê o lugar onde sai o cartão de memória. Existe celular que precisa desmontar para ver o cartão? Existe. Tá bom, obrigada. Então é isso. Depois deixa eu fechar aqui para não dar eco e eu vou te respondendo, tá bom? Então, dependendo do modelo de celulares, a gente precisa, como eu falei, às vezes tem que retirar esse espaço onde está mostrando esse em azul, às vezes precisa retirar para poder conseguir colocar o chip e colocar o cartão de memória. Por isso que às vezes a gente fica, meu Deus, como é que eu faço isso? E os novos celulares, eles estão cada vez ficando mais fininhos e eles vão diminuindo, né, a forma de como a gente pode acessar esse recurso. Mas a gente, com a Kidforms, sabendo que tipo de Motorola que você tem agora, a gente vai tentar trazer esse conteúdo mais específico, tá bom, Miriam? Tá bom, muito obrigada. De nada. Eu vou passar para a próxima pergunta. Espera que eu não tô vendo a mão levantada. Maria Adelaide? Já foi. Tirou a mãozinha. Pode falar Malichu? Sua mão... Eu tenho que ligar o microfone, caso eu não esteja dando. E depois eu mostro. Agora sim. Agora sim. E a minha fisionomia também. Eu estou acompanhando você. Bom dia, primeiro, né? Estou acompanhando você. E o meu é um Xiaomi. E eu tirei a capinha e vi isso que você falou, essa entrada lateral com um buraquinho que... Aí eu tentei acessar esse buraquinho com uma lapiseira que cabe, mas não abre. Tem algum problema? Eu estou fazendo errado? Então, esse buraquinho é tão fino que eu indico você conseguir abrir com um brinco. Eu até fiz isso aqui como exemplo,
porque ele consegue acessar e você pensa, meu Deus, cheguei no final. Para quem tem Xiaomi, o meu também é Xiaomi, você precisa pressionar um pouquinho e ele vai sair. Mais. Isso, Ah, pressiona um tá pouquinho bom. mais. Não vai Vou quebrar, tentar. gente. Obrigada. E aí ele vai te dar acesso para fazer as entradas dos chips e do cartão de memória, tá? Desculpe. Eu toquei na mão pensando que eu ia tirar a mão, mas não. Já fiz a pergunta. Tudo bem, obrigada. De nada, imagina. Agora a gente vai continuar. Pode passar, Jamile. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente trouxe. A Maria Adelaide tinha pergunta. Pode falar, Maria. Eu tô vendo você. Perdão. Relativo a Motorola, coloquei algumas fotos bastante, porque acredita agora com Samsung, e aí vai passar uma aula, como a gente consegue passar agora? Eu não lembro mais o que eu fiz. Enfim, deixa mais pra frente. Pronto. Ai, Maria, imagina, pode sempre perguntar. É que eu não consegui ouvir tanto sua pergunta porque tava dando interferência, sabe? Não sei se é a conexão, mas se você puder escrever, eu acho que fica mais fácil, porque eu tava ouvindo pausado, sabe? Mas que bom que você tá aqui com a gente. A Sheila quer falar? Depois a gente dá sequência. Pode falar, Sheila. O meu é um Zenfone, e também não fica visível aqui. Depois você me fala como que eu faço. Tá bom. Para ver o cartão de memória e chip. Show. Depois a gente trata também do Zenfone. O Zenfone eu acredito que ele é um Android também e a gente vai mostrar. É um Android. Isso, a gente vai trazer algumas ferramentas essenciais. Geralmente o Android ele é semelhante, só que como cada celular, cada marca quer ter o seu estilo diferente, eles vão mudando os botões, as entradas de onde vem o fone, como carrega, tudo isso vai mudando para cada tipo de modelo de celular. Mas depois no Forms a gente tenta trazer essas especificidades, tá bom? Pode passar, Jamile. Aqui eu vou mostrar primeiro do Android para vocês saberem, tratando ainda dos botões. Aqui eles eram botões externos, agora a gente está vindo para os botões que a gente vê na nossa tela, tá bom? Sei que nem todo celular apresenta botão. Então, mas para quem tem facilidade, às vezes ainda utiliza como se fossem esses botões ou menu, né? Nessa barra de baixo do seu celular. Eu vou mostrar aqui esse tipo de navegação do sistema inteiro, né? Não vai estar em algum aplicativo, mas sim na sua tela inicial. Ele vai mostrar na barra de baixo que essas 3 barrinhas pode estar diferente para cada tipo de celular, tá, gente? Mas geralmente eles têm o mesmo intuito. Então, essas três barrinhas do lado esquerdo, do lado esquerdo, ele vai mostrar para vocês as páginas e seções que vocês abriram. Então, às vezes vocês entraram no Facebook, entraram no Google Meet, entraram na pesquisa, tudo isso ele vai mostrar para vocês como se fosse uma pasta onde você está vendo cada página que você acessou ou cada aplicativo, tá bom? Ele te dá acesso a essas funções. E clicando nele você consegue ver tudo que você acessou. Aí, para quem não tem esse botão, você fica, meu Deus, e agora? Vocês conseguem acessar de outra forma, pelos gestos. Talvez para alguns Androids tenha essa possibilidade. Aqui vocês estão vendo que muitas vezes a gente precisa puxar nessa segunda imagem de baixo, se a Jamile puder mostrar gestos de tela cheia, isso. A gente às vezes precisa puxar de baixo para cima para ver tudo que a gente acessou. Depois eu tento mostrar o que está aparecendo no meu celular, que é porque eu não tenho esse menu de funções, então eu puxo geralmente de baixo para cima, como está mostrando aqui nessa imagem, e eu consigo ver todas essas páginas que eu já acessei, ou aplicativos, consigo ver tudinho.
Aí aqui nessa terceira imagem, vocês conseguem ver que viu que tem ícones diferentes? Às vezes a ordem vai estar diferente, mas quando vocês clicarem vai ter o mesmo intuito. E para quem tem um botão físico mesmo, da Samsung, por exemplo, às vezes tem, né, o botão do meio. Então vai ser diferente para cada um de vocês. Esse é só um exemplo de como vocês podem acessar. Já esse botãozinho do meio, que parece um quadradinho, ou às vezes é uma bolotinha, é como se fosse um menu. Ele sempre vai te direcionar para voltar para a tela inicial, tá bom? Eu sei que para quem tem iPhone então, vai ser diferente. Então aqui a gente ainda está mostrando de quem tem geralmente o sistema Android, que eu acho que é a maioria daqui do grupo, mas a gente traz também para vocês logo o do iPhone. E essa setinha que está sendo guiada para o lado esquerdo, ele é um botão para você sempre voltar ao que você já estava fazendo. Então, por exemplo, eu entrei em um aplicativo e quando eu clico nessa setinha, ele faz com que eu volte para onde eu estava. Então, digamos que eu estava na tela inicial, ele vai voltar para a tela inicial. É a última coisa que você estava fazendo. Se você está em algum site, ele vai voltar a outra pesquisa anterior, tá bom? E para quem não tem esses botões, e geralmente o da Xiaomi não tem assim, né? Dá para configurar, mas não tem. Você precisa fazer que nem esse gesto de tela, você tem que vir da direita para a esquerda e ele vai voltar. Depois eu tento mostrar para vocês porque eu tenho esse celular, mas para quem quiser que seja mostrado de outros celulares, a gente tenta trazer para vocês, tá bom? Eu vou ver aqui o que tá no chat para ver se tem alguma dúvida. Acredito que não, então eu vou dar continuidade. Pode passar, Jamile. Aqui, viu? Mostrando só mais uma fotinha para vocês poderem printar depois com material, conseguirem entender as funções, né? Como eu disse, as três barrinhas é aplicações recentes, o que é um redondinho ou quadradinho pode ser a tecla de início e a setinha para o lado esquerdo é a tecla de voltar, tá bom? Pode passar, Jamile. Agora a gente vai trazer outra função, que é como aumentar o tamanho do seu teclado. Eu sei que isso às vezes facilita. Eu também utilizo óculos, mas não tô com ele constantemente, então me desculpe. Mas às vezes a gente precisa facilitar. De noite é muito difícil, né? Às vezes a gente ter uma visão totalmente perfeita, às vezes a gente tá cansado. Então isso é um recurso que a gente pode utilizar e a gente vai trazer como introdutório, porque já nos ajuda no nosso dia a dia, até mesmo para vocês estarem mandando mensagens aqui no Google Meet, conseguirem visualizar, tá bom? Então, aumentar o tamanho do teclado do Android e também do iPhone, né? Ele pode facilitar bastante o uso de vocês. Caso vocês tenham conhecidos e que não conheçam também essa função, vocês podem recomendar, podem ser multiplicadores de conhecimento para eles, para familiares e amigos. E às vezes esse é algo que parece que não é necessário, mas pode ajudar bastante as pessoas, tá bom? Pode passar, Jamile. Aqui a gente trouxe na imagem, no caso, é como se fosse o Android, né? Porque não sei se o de vocês o teclado vai estar igualzinho, mas geralmente ele apresenta assim. Vocês vão ter, abrindo, né? Alguns estão fazendo ao mesmo tempo. Vocês procurem, seja pelo WhatsApp ou pela sua barra de Google, vocês procurem acessar o teclado. Acessando o teclado, desse lado esquerdo, eu tô fazendo, tá? A primeira imagem. Eu clico em configurações que tem um ícone de uma engrenagem, tá bom, gente? Pode mostrar com seu cursor, por favor, Jamile? Isso. Ela tá fazendo aí, tá sinalizando para vocês como que ele apresenta. Geralmente as configurações utilizam muito esse símbolo e ícone de engrenagem, tá bom? Aí, acessando essas configurações, eles vão nos enviar para acessar tudo o que tem a ver com a parte de digitação, fontes. Desculpa meus passarinhos. Aí, logo em seguida, a gente precisa achar como a altura do teclado
ou para vocês talvez tenha outros nomes, tá bom? Eu vou tentar ver aqui para mim como aparece. Se vocês tiverem também me fazer ao mesmo tempo, vocês me falam, tá bom? Se conseguiram chegar nesse passo. E se não, também a gente faz o passo a passo com vocês. Tá tudo certo para todo mundo? Tudo. Ah, que bom. Então, chegando nessa É na tela? Isso. Para mim, por exemplo, ele vai ter outras opções que tá me mostrando. Tá mostrando que idioma eu tenho nas minhas configurações do teclado. Mas se vocês tiverem essa opção, vocês clicam em altura, correção de texto, tem várias opções. Vocês podem acessar, mas logo em seguida a gente manda o material com o modelo certinho de cada celular. Bom, tem essa opção que é direto no teclado. Muita gente vai achar difícil, talvez, acessar por aí, né? Conseguir aumentar o texto. Mas a gente também tem a outra opção. Sheila, pode falar depois a Renata? Oi, posso falar? Ou Sheila vai falar primeiro? Pode falar, já que você já ligou o microfone. Deixa eu te falar, Dai. Eu estou vendo aqui, quer dizer, estou olhando, não preciso aumentar o teclado, mas é bom saber onde você vai, essa coisa toda. Aí eu estava vendo aqui uma coisa que já tinha me falado, mas eu não sei se realmente funciona. Eu tenho um Samsung M52 5G. Cheguei aqui no lugar que fala assim, ó, teclado falado. A gente pode falar ao invés de teclar? Sim, tem como E fazer como é que faz isso. isso, menina? Como é que faz isso? Você tá vendo nessa primeira imagem, onde eu estava mostrando o ícone de configurações? Do lado, tô aqui dentro já. Isso, do lado direito, você vai ter o ícone de microfone. Esse microfone, ele serve para você gravar, não. Você clica nele e aí você inicia a digitar por voz. Então, muita gente que às vezes tem dificuldade, sabe? Os dedos, às vezes o touch, né? Porque facilita, né? Facilita você falar, vai escrever, né? Às vezes você vai, você faz, você erra, aí você escreve um negócio, ou ele escreve outra coisa, aquelas coisas, né? Isso, agora deixa eu pensar. É um ótimo recurso também para você. Deixa eu ver, peraí, agora não é aqui, né? Onde é que eu vou? Deixa eu ver, eu tenho que voltar então para a tela original. Peraí. Você testa. Todo mundo pode testar, falar se deu certo. Eu já utilizei esse recurso, mas, para ser sincera, eu achei que ele não tem ainda um sistema totalmente que reconhece a nossa voz. Por exemplo, eu posso falar uma palavra, amigos. Ele pode entender de outra forma, então vai digitar, às vezes, algo diferente, entendeu? Então tem que ficar de olho para ver se o que você está falando realmente está sendo digitado igualzinho. Mas é um bom recurso para quem quiser testar. Tá bom? Que é muito difícil você falar que você é perfeição, porque esse celular é o mesmo para o mundo todo. Então, ele tem que entender todas as línguas, além de todas as línguas, são os sotaques. Exato. E o jeito da pessoa falar, que às vezes a pessoa fala né, com as letras comidas, assim, sem aparecer. Verdade. Né? Aí é insistir, né? Quem falou uma palavra que não entendeu, aí tenta falar mais devagar, falando mais, pronunciar mais devagarzinho, quem sabe. Ótimas observações, gente. Quando a gente fala, por exemplo, ok, né? A gente está abreviando uma palavra, a gente está trazendo outros conceitos e o celular, ele é inteligente, mas às vezes reconhecer tudo isso é muita informação. Mas foi ótimo que você falou, sotaques. A gente tem diversos. Sotaques, não é fácil. Até às vezes tem certas palavras, até do nosso português, brasileiro com português de Portugal. Se a gente falar uma palavra, eu vou trazer, sei lá, o genérico, eu nem sei se vai trazer o português de Portugal, o português nosso, então, de repente, pode trazer resultado diferente, né?
Isso mesmo. Angélica, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu sei não, aí você está mostrando essa tela. Eu estou tentando acompanhar essa tela, eu não sei aonde que está essa tela. Tá bom. Nós estamos falando de celular, né? Isso Uhum. mesmo. Então, a gente acessou esse ícone de engrenagem, configurações. Mas é bem no começo, bem assim que abre o celular, já procura no configurações, tá? Isso. O seu modelo de celular é iPhone? Talvez ele Não, seja diferente. Ah, tá. Samsung. Isso aqui é Samsung, né? Parece que eu escutei isso. Uhum. Aí, aqui faltou uma imagem que eu vou depois mandar para vocês, que quando a gente acessa, essas configurações, ele vai mostrar idiomas, a primeira opção, e logo em seguida ele vai aparecer preferências. No meu tá esse nome. Talvez o nome para vocês esteja diferente, eu sei que já surgiram várias mãozinhas levantadas, mas se vocês conseguirem achar preferências, cliquem nela, aí vocês vão para um pouquinho mais para baixo. Desculpa, assim que eu apertei que você falou configurações, ele vai naquele conexões, assim que eu aperto, né? Isso. Configurações, aí conexões, sons, notificações. Não é esse. Tem uma parte que tem como, parece ajustes ou texto, é que no meu exemplo tem preferências, mas talvez os modelos seja diferente. É diferente, né? Estou tentando localizar. Então tá, pelo menos assim que eu vou continuar procurando, obrigada. Isso, todo mundo vamos procurar, mas logo em seguida a gente tenta incluir todas as diferentes tipos, tá bom? Eu sei que, como a gente não tinha os outros modelos de celulares para comparar, por isso que a gente não trouxe outros tipos. Mas se alguém achar que tem um celular diferente, pode recomendar, tá bom? Eu vou deixar a monitora falar, as alunas também, porque eu acho que elas têm comentários para dizer. Pode falar. Oi, gente, rapidinho. Como a Rosa falou, eu acho que não está aparecendo como na imagem da tela que está no slide. Tem a preferências, como a Dai falou. Realmente não acharam preferências? Não tem preferências. No meu também não tem. O meu Depois eu vou trazer então da Samsung. Também não tem preferência. Tá bom, depois eu vou pegar minha mãe da Samsung para ver como que tá aparecendo para ela. Provavelmente é diferente mesmo. A Elizabeth trouxe a dica. Tá em gerenciamento geral. Se vocês puderem teclar aí. Tá, só um minuto. Tá bom. Eu entrei em configurações e aí eu não achei nada para entrar no teclado. É que primeiro a gente acessou o teclado, seja pelo WhatsApp, pelo Google, e logo em seguida a gente clicou nessas configurações do teclado em si. Ah, tá. Então eu vejo depois, porque por isso que eu não estou conseguindo acompanhar. Mas não se preocupe, a gente vai passar o vídeo, aí a gente repassa. Aí vocês repassam também praticando em casa. Então, não tem mesmo, não tem nem esse gerenciamento. Gerenciamento geral, né? É isso? Não tem. Não tem? Tá bom. Então, eu mandei um pedacinho da tela, fiz cliquei na tela ali e mandei ali no grupo. Para vocês verem. Mandei no Informática 7H7 um pedaço, como vem no meio. Ok, eu vou acessar e vou ver. O seu Pode falar, Rê, desculpa. E no meu, tá, já não teclei, mas assim, fui gerenciamento geral, configurações teclado Samsung, português. É isso que a gente está procurando? Não, né? O que a gente está procurando? A gente está procurando aumentar coisa, né? Isso, vai aparecer várias funções. Deixa eu fechar alguns microfones, por favor, para ouvirem direitinho e não se fugir. Então, o que a gente está procurando? Acha alguma coisa, né? Isso. Rosa, depois a gente separa pro seu, tá bom? Enquanto isso, se puderem fechar o microfone, por favor. Ok. Para eu responder a Renata e não dar interferência. E logo em
seguida eu deixo vocês falar para vocês terem dúvidas. Daneude. Aí. Isso, agora eu tô ouvindo vocês bem. Então, a Elizabeth está trazendo aqui alguns conceitos, ó. Tem que ir em tamanho da fonte. O objetivo agora é aumentar o tamanho da fonte, do teclado de vocês. Porém, vai ter outro método que também dá para fazer isso, tá bom? Aí, para dar continuidade na aula, depois a gente traz do iPhone, que é diferente. Eu vou verificar o da Samsung. É que esse celular tem outra pessoa que tem, então eu vou pedir autorização para acessar. E aí a gente traz mais detalhadinho e aí passa para vocês, tá bom? Agora eu vou deixar... Obrigada, Rê. Agora eu vou deixar falarem para... A Lúcia queria falar? Pode falar, Lúcia. Tô vendo você aqui. Você tá falando? Eu te ouvi, eu não ouvi, na verdade. Bom, acho que não, né? Mas qualquer coisa pode digitar também no chat, que as monitores vão estar observando que a dúvida, o comentário podem fazer. Sheila, você tem alguma dúvida? Sua mão também tá levantada, aí vocês precisam ativar o microfone, porque tá desligado. Acho que a Sheila também não quer nesse momento. Vamos para a próxima. Maria? Oi. Então, essa configuração do celular, eu acho muito importante. E tem coisa que eu fico com dúvida. Quando a gente vocês vão fazer mais detalhes sobre isso, né? Por exemplo, fazer alguma coisa automática que eles pedem. Você quer fazer isso, quer deixar para Samsung, entendeu? Aí eu acho que tem coisas muito boas para a gente usar, mas às vezes eu tenho medo de fazer, né? E ter algum problema. Então, eu gostaria, assim, de saber, talvez esse material que você vai mandar com mais opções, o que a gente pode automatizar melhor nas configurações. Exatamente. Já eu vou até apresentar mais formas de melhorar o nosso modo de uso, tá bom? Tá, como tirar print, bastante gente tinha essas dúvidas. E caso algum que não deu para apresentar hoje, vocês podem colocar no chat, a gente vai tentar salvar, né, cada opinião, cada modo que vocês querem que traga para as aulas, tá bom? Ou às vezes a gente manda... Tá bom, pode falar. Desculpe, só uma dúvida. Como eu tô fazendo curso de inglês, às vezes eu quero escrever em inglês e o meu teclado está em português e espanhol. Eu consegui botar em português e espanhol, mas eu não consigo pôr em inglês. Entendeu? Entendi. É justamente aí nessas configurações que a gente também consegue ter esse acesso. É que aqui só estava mostrando para aumentar o tamanho, mas nessas configurações você consegue também mudar, adicionar, né? Um tipo de teclado. Uhum. Tá bom. Obrigada. Agora eu vou continuar só para que a gente consiga desenvolver um pouquinho mais as aulas. Pode voltar só para eu finalizar o pensamento, e eu sei que vai estar diferente para vocês, mas conforme vocês vão mexendo e vão sabendo o que está em cada lugar, vocês vão encontrar algumas coisas talvez semelhantes. Então, por exemplo, aqui que a gente entrou, para quem tem, né, e desculpa para quem não tem, a gente vai trazer depois os outros jeitos. A gente entrou em configurações, logo em seguida a gente tinha várias opções, a gente foi em preferências e tinha um subtítulo, tudo tá pequenininho, né, no celular, tava escrito layout e tinha essa opção de altura do teclado. Nisso, a gente tem essas opções, que é configurar ultra baixo, que é um som bem baixinho, tem o curto, tem o médio curto. No meu caso tá selecionado o normal, mas caso o seu celular seja muito baixo e às vezes você quer aumentar o tamanho, né? Vocês podem configurar para ultra alto. Isso não é o som, gente, é o tamanho da letrinha, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai ter o tamanho modificado. Bom, pode passar. E a gente vai trazer outras opções logo em seguida, para que vocês não fiquem confusos, ou a gente possa também ter outro jeitinho de fazer. Aqui, agora, esse recurso que a gente apresenta é como aumentar o tamanho do texto do celular inteiro.
No caso, a gente estava falando antes que era só do teclado. E às vezes não é isso que a gente precisa, né? Às vezes vocês querem conseguir ver o nome do aplicativo maior. Ou às vezes algumas letras, cada vez mais da Samsung principalmente, outros celulares querem ter a tela inteira como para utilizar, e às vezes vão diminuindo as letrinhas, né? Isso dificulta muito a nossa visão. Então, vocês conseguem também aumentar o tamanho do texto do celular inteiro, que às vezes é até melhor para vocês conseguirem acessar no site, no aplicativo, nas configurações. Eu sei que você já tem umas mãozinhas levantadas, deixa eu ver aqui. Ah, não, saiu, tá bom. Eu vou continuar aqui. Outra opção que a gente deixa é configurar nos celulares de vocês esse texto que a gente exibe na tela. Então, primeiro a gente precisa fazer o quê? A gente precisa abrir agora as configurações do celular, não é do teclado, tá? Ele tem o ícone também de engrenagem e vocês vão poder acessar ele geralmente na tela inicial, ele já apresenta. Opa. Eu sei que nem todo mundo tá me vendo e às vezes é difícil de mostrar, depois se der eu mostro. O que é teclado dividido? A Renata tá perguntando. Então, ele te dá outro modo de uso. Ele vai... Eu não testei esse ainda. Agora eu não consigo te responder, mas numa próxima... Tudo bem. Na próxima Tudo aula bem. eu tento testar e aí eu já te respondo. Tá, tudo bem, sem problema. Só fiquei, porque eu não divido nada com curiosa, ninguém. né? Não divido teclado. O que é teclado dividido, entendeu? Mas tudo bem, depois você me responde, não tem problema. Tá bom. Então, continuando aqui, a gente tem as configurações do Android. Seria no Android ou no iOS, Renata? Tô te perguntando aí pelo chat. No Android. No Android. Android. Isso. Aí elas estão te respondendo pelo chat. Eu vou dar Ah, continuidade tá. aqui. Quando você abrir as configurações do seu Android, vocês têm que selecionar uma opção chamada Visor. Ou às vezes pode estar escrito diferente, tá? Eles vão atualizando e para cada celular vai mostrar diferente. Então, no meu caso, por exemplo, está escrito tela, mas ele tem um iconezinho que parece um sol. Então, tudo isso a gente vai testando juntos e cada celular a gente tenta adaptar a linguagem, tá bom? Porque eles vão mudando e atualizando e fazendo fazer um celular personalizado para cada marca. Isso às vezes dificulta a gente conseguir ter uma informação universal, tá bom? Então, nessa parte a gente já seleciona o tamanho da fonte, que às vezes pode estar escrito o tamanho do texto em si. Então, a gente tem opções, tá? Tô falando alguns exemplos. E logo em seguida, a gente desliza para saber como que está aumentando. No meu caso, se eu pudesse apresentar aqui para vocês, mas logo em seguida eu mostro o meu visor, porque vocês estão vendo o slide primeiro. Bom, esse foi um recurso. Pode passar, Jamile. E se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me falar, tá bom? Aqui a gente traz as imagens de como ele estava mostrando. No meu caso, eu falei que aparece um solzinho. No Samsung, eu acho que tá assim, o visor. No meu caso, tá escrito tela. Então, se para vocês estiverem diferente, vocês também podem nos avisar. A gente tenta trazer todas essas opções. No visor, a gente clicou nele, em seguida ele foi para essa imagem do meio, onde a gente procura tamanho ou estilo da fonte, ou se não, vocês pode estar escrito tamanho do texto. Então, tudo isso é para a gente conseguir ver que tamanho tá as letras do seu celular, tá? A terceira imagem vai estar mostrando exatamente que seria essa barra, onde a gente consegue pegar essa bolinha e ir aumentando o tamanho da letra, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, ou se não entendi ainda nada, pode falar com sinceridade, tá? No meu apareceu o estilo. Ah, isso, viu? Vai ter diferentes nomes mesmo, mas
importante é que você conseguiu chegar aí e consegue também fazer de acordo com a sua necessidade. Ou às vezes para um familiar, vocês querem também ajustar algumas coisas e agora vocês já vão ter esse acesso. Porque aumenta a tela, né? Isso. No meu tem tamanho da fonte e estilo da fonte. Isso. Eu já coloquei para o maior, já. A minha fonte já está aumentada já. Show, Sheila, isso mesmo. Vocês, com o tempo, assim, quando tiverem, vocês podem ir mexendo e fazendo. Aqui eu deixei um link do YouTube, onde mostra também como tá fazendo. Eu acredito que ele ajuda, mas no YouTube às vezes a gente também consegue encontrar algumas informações assim específicas para cada celular. Então, para quem não estava no módulo 1, a gente falou de como fazer uma busca, né? Então, no YouTube a gente também tem a barrinha de busca e a gente consegue fazer isso, colocar o modelo do nosso celular, por exemplo, o meu Xiaomi, como aumentar o tamanho da fonte. Às vezes isso já ajuda vocês a terem um melhor acesso, né, um passo a passo pelo vídeo, tá bom? Então, o meu eu consegui aumentar a fonte, a letra. Isso aí, gente. Agora pode passar, Jamile. Agora eu vou mostrar aqui como tirar o print, que é outro recurso e outro modo de uso que às vezes facilita muito a nossa vida. Às vezes a gente precisa ter umas fotinhas do que está sendo apresentado na nossa tela. Por exemplo, quando a gente está em webinars, apresentações, congressos, ou às vezes vocês estão falando com a família por uma videochamada e querem tirar uma fotinho das pessoas que estão nessa videochamada. É muito fácil vocês tirarem essa foto por meio de um print. O print, aqui como está dizendo, é conhecido como a captura de tela. Então, você vai capturar em uma imagem tudo que está sendo apresentado na tela de celular. E tudo que vocês estiverem fazendo, né? Então, ele é muito parecido para os modelos Android, o modo de como a gente pode tirar essa foto, mas eles têm alguns detalhes diferentes. Então, a gente vai mostrar aqui para esses celulares, que são Android da Samsung, Android da Motorola, Android do Xiaomi, e também vamos mostrar para quem tem iPhone, tá bom? Mas aí vocês vão ver passos a passos, jeitos diferentes, tá bom? Porque às vezes cada celular vai ter justamente essa configuração diferente. Pode passar, Jamile. Bom, o primeiro tópico que a gente traz é como tirar o print do celular da Samsung. E esse aqui tem o número 1, porque tem esse jeito de fazer, mas também tem outro jeito de fazer que a gente trouxe logo em seguida. Então, aqui vocês estão vendo a imagem. Lembra que eu tinha mostrado para vocês no início os botões? Claro que cada celular vai ter botões diferentes, às vezes em locais diferentes, mas nesse caso a gente está falando da Samsung, e nesse celular a gente tem o botão de abaixar o volume do lado esquerdo e do botão de liga e desliga do lado direito. A pessoa que está selecionando, ele tá clicando esses dois botões ao mesmo tempo. E isso ajuda com que você tire a captura de tela. Essa é a forma mais comum de vocês conseguirem tirar a foto. Então, aqui a gente colocou passo 1 para fazer, vocês têm que clicar nos botões ao mesmo tempo. Logo em seguida, vocês não é só clicar um de cada vez, tem que ser ao mesmo tempo. Isso que é o mais difícil, às vezes é muito difícil a gente conseguir tirar foto rapidinho. Então tem que clicar durante um tempinho. E aí ele vai te mostrar que tirou a foto. Às vezes ilumina, às vezes mostra a imagenzinha que acabou de tirar, tá bom? Esse é um jeito. E aí vocês vão testando e praticando para ver se dá certo mesmo. E falarem, Dai, isso não deu certo comigo. Ou isso deu certo, tá bom? E ajudarem também os seus colegas. Pode passar, Jamile. Esse foi o número 1. Agora a gente vai para o número 2, que é outro tipo de celular da Samsung, porque eles têm vários modelos, né? E também dá para tirar foto. Esse é o caso que minha mãe tem, esse celular. É parecido, não é igualzinho não. Mas nesses modelos, ele tem um botão, que é o Home,
que seria aquela bolotinha que a gente tinha mencionado no início, só que nesse caso é um botão mesmo. Então, para a gente conseguir tirar a captura de tela, é necessário que a gente clique no nosso, pressionar o botão liga-desliga, né? Que seria esse que a gente clica aqui para acender a tela e para desligar. Mas tem que clicar ao mesmo tempo com o botão home. Eu sei que é difícil no início, mas a gente pratica. E pressionar durante um tempo, porque aí ele tira a foto. Se a gente só pressionar rapidinho, às vezes ele não detecta essa função que a gente está fazendo. E às vezes também, se é muito tempo, ele também não tira. Então, manter uns 5 segundinhos já dá para tirar a foto. Até aqui alguma dúvida? Eu vou dar continuidade, senão, tá bom? Pode passar, Jamile. Aqui a gente tem outro print no celular. Eu lembro que na oficina do semestre anterior a gente teve essa dúvida com uma das alunas. Tem como tirar print do celular por movimento ou gesto? Tem. Os novos modelos da Samsung, que, se eu não me engano, era o S64. Eu não lembro exatamente qual era o modelo, mas era um modelo novo. E a aluna, no caso, nos falava que não estava conseguindo tirar a foto por esses botões, porque era muito difícil clicar ao mesmo tempo. E aí a gente ensinou que tem como vocês tirarem print, para quem tem esse modelo de Samsung, podem testar, quem tem outros modelos, que é você clicar, você tem o seu celular, você tem que colocar a sua palma da mão e arrastar isso na tela, tá bom? Da direita para a esquerda. E assim ele tira o print. Então isso é um print por gesto. Eu sei que fica complicado assim de falar. Antes esse daqui era um videozinho. Eu vou tentar mandar o videozinho para vocês de como o moço estava fazendo. Ele estava exatamente fazendo esse gesto de como tirar o print nesse tipo de Samsung. Quem tiver essa opção é uma forma. Oi, Chuchu. Consegui, eu ia perguntar, porque o meu são 2 botões, né, do lado, né, os 2 são do lado, de um lado só. Aí eu consegui. Pelo gesto? Pelo gesto. Ai, que bom, Chuchu. Ai, gratidão. A minha câmera tá... abriu. Então, eu consegui, ó, gente, olha, consegui, ó. Muito legal. Ai, que show, viu? Aí a gente vai melhorando os nossos modos de fazer os prints. Às vezes a gente não sabe, pode ajudar, né? E caso às vezes a pessoa não tem, geralmente quem tem esse celular que é mais atual da Samsung, eles já estão configurados para fazer os prints dessa forma. Mas caso não esteja configurado, a gente deixou aqui o passo 1, que é vocês irem nas configurações, procurar os recursos avançados. Logo em seguida, o nomezinho, clicar em movimentos e gestos e ver se tem como ativar essa opção de deslizar da lateral direita para a esquerda a mão e conseguir capturar a tela, tá bom? Quem achar mais fácil pelos botões, pode fazer pelos botões, tá bom? Quem quiser pelo gesto, vocês escolhem. A Neldy também conseguiu. Agora a gente vai mostrar o outro. Pode passar, Jamile. Agora a gente vai mostrar como tirar print pelo Motorola. Geralmente, como ele é Android também, ele é semelhante com os outros tipos. Então, nos celulares Motorola, você também tem 3 possibilidades de tirar o print. No caso aqui, a gente trouxe, eu acho que menos, porque era semelhante ao da Samsung. Então, o primeiro método seria você clicar nos botões. Vocês veem que os botões é diferente a localização. Então, vocês clicam no volume que diminui o som junto com o botão liga e desliga. E aí consegue tirar o print da sua tela do Motorola. E mantém ele pressionado durante um tempinho também. Pode passar, Jamile. Logo em seguida, a gente trouxe outro método de captura de tela que o Motorola tem. Eu não sabia disso, então não sei quem tem aqui no grupo, o Motorola, se sabe me dizer se usa esse método, tá bom? Que seria também por gesto de 3 dedos. Ele diz pra gente que a gente deve usar uma ação. Então, quando vocês estão
na tela de vocês, vocês têm que fazer com os 3 dedos, movimentar para cima. E aí ele tira um print da sua tela. Agora, se você não tem isso configurado no seu celular Motorola, primeiro você precisa abrir o aplicativo Moto. Depois vocês precisam ir em Moto Ações e clicar em captura de tela com os 3 dedos. E assim vocês conseguirem ativar essa função, tá bom? Mas caso seja muito difícil, também podem utilizar só os botões, tá bom? Esse é uma outra opção, para quem não sabia. Agora a gente vai para outra, para a gente dar continuidade na aula e dar tempo, né? A gente vai mostrar como tirar o print. Ai, que bom, deu certo! Os alunos estão falando. Então, como tirar print agora pelo Xiaomi? Esse é o meu caso aqui. É semelhante ao do Motorola. Eu tenho os meus botões na mesma lateral e eu clico no botão que é para diminuir o som junto com o botão do liga e desliga durante um tempo e ele tira o print da tela. Aí a gente mantém pressionado. Esse é o primeiro método do Xiaomi. Agora pode passar. Como esse é igual ao dos outros Androids, a gente também tem o método 2 para o Xiaomi, que a gente tem como eu posso falar, um atalho, que seria na tela. Você nem precisa clicar nos botões. Então, nessa barra de cima, vocês puxam para baixo para ver, né? Vai ter uma opção chamada captura de tela. O ícone que eu estou mostrando aqui parece uma tesourinha. É que ele tá pequenininho, mas é um quadro e uma tesourinha. Esse ícone representa capturar a tela. Para quem tem a Xiaomi, né? Eu sei que talvez seja difícil para quem não tem, tá mostrando, mas tem como, só clicando nesse ícone, ele já captura a tela, tá bom? Aí não precisa fazer mais nada. Ele já fica salvo na sua galeria. Eu esqueci de mencionar isso, mas para todos vai estar salvo na galeria. Pode passar. Agora a gente tem o iPhone e eu vou passar a palavra para a Sandy para ela também nos dar uma melhor profundidade, tá bom? Oi, gente! Então, como eu não sabia os modelos de vocês, por isso que a gente vai fazer um formulário perguntando qual modelo que vocês usam, qual modelo de computador também, para a gente poder aprimorar as nossas próximas aulas. Para quem tem o modelo do iPhone 5, que eu acho que é o mais antiguinho que as pessoas usam, é aquele pequenininho. No caso dele, para a gente tirar o print, a gente vai apertar aquele botãozinho lá em cima, que a gente usa para ligar e desligar, junto com o botão redondo lá de baixo. E aí vai aparecer uma telinha pequenininha no canto, mostrando a tela que você acabou de tirar. É basicamente isso. Nos outros, pode passar, por favor, Jamie. Voltando, por favor, ao 6, 7... Aí, obrigada. No 6, 7, 8, que eu acho que a maioria possui, a gente vai ter o botãozinho de liga e desliga do lado direito, que vai ser similar a outro modo, só que só muda a posição do botão. Aí, para tirar o print, é só você apertar esse botão do liga e desliga, ao mesmo tempo com o botão home, que é aquele redondinho lá embaixo. E vai aparecer a mesma telinha printada ali no cantinho esquerdo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, eu falo meio rápido, desculpa. Mas podem chamar aí no chat ou ligar o microfone. E também tem para os modelos mais novos que não possuem o botão. Aí pode passar, por favor. Que são os modelos 10, 11, até o 13, que eu acho que foi o último que lançaram. Que vai ter o botão do liga e desliga no mesmo lugar. E agora, como não tem esse botão central, eles passaram essa função para colocar no lado do botão do volume. Então, para tirar o print, a gente vai apertar junto, ao mesmo tempo, o do liga e desliga e o de aumentar o volume. O de aumentar, não pode ser o de diminuir. Apertando o de aumentar e o de ligar e desligar, vai aparecer aquela mini telinha com o print ali no cantinho esquerdo inferior também.
e é assim que a gente tira os prints.